Olá, eu me chamo Lorenzo e estou aqui para contar sobre um acontecimento que marcou a minha vida. Bem, tudo ocorreu no ano de 2007, quando eu morava em um loteamento próximo de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. A minha família era muito ligada à religião espírita cristã, até mesmo ao elementarismo. Bem, tudo começou após a morte do meu tio, que por curiosidade guardava uma certa coleção de artefatos religiosos, como algumas garrafas com pozinhos estranhos, bonecos de gnomos, fadas, silfos e até mesmo livros de Wicca. E após a morte do meu tio, em um certo dia, a família debateu sobre quem ficaria com o seu estranho baú, já que boa parte da família da minha mãe, como católicos e espíritas devotos, tinha uma certa superstição sobre esse tipo de coisa. E a minha mãe, como não ligava muito, ela se ofereceu para ficar com o baú. E o levamos para casa, colocando ele no porão. Bem, e logo após de o levarmos para casa, até aí tudo estava bem. E foi então que 2 dias depois, eu estava sentado na sala e ouvi alguns barulhos no porão. Achando bem estranho, eu fui verificar e não havia nada de anormal. Até que me aprofundei mais até os cantos e percebi que o baú do meu tio estava aberto. Achando aquilo muito estranho, eu o fechei e retornei para a sala. E passei o dia tranquilo. E após algum tempo, especificadamente às 10 horas da noite, eu deitei na cama e tirei um cochilo. Bem, até que de madrugada eu acabei acordando com sede. Mas quando eu passei pela sala, direto à cozinha, eu escutei coisas novamente no porão, como risadinhas. E com muito medo, eu acabei correndo de volta para a minha cama. Bem, eu cochilei de novo. E enquanto eu cochilava, por incrível que pareça, eu tive um pesadelo. E no pesadelo, eu estava no meio de um bosque. E ao meu redor só havia mato. E do mato vinham muitas vozes dizendo o seguinte: "Ei, nos tire daqui, me ajude, aqui é apertado." Em meio a isso, eu acordei outra vez e passei o resto da madrugada acordado. No outro dia de manhã, eu disse tudo para minha mãe. E ela também ficou um pouco assustada. E disse que se aquelas coisas continuassem, ela chamaria um padre ou um médium para benzer a casa. Bem, dias se passaram e a minha mãe também começou a ouvir vozes e barulhos pela casa. E eu também estava a ouvir os mesmos risos e barulhos vindo do porão. Até que chegou um dia que nós não aguentávamos mais. E daí abrimos o porão. E quando eu e a minha mãe chegamos lá, as coisas estavam todas bagunçadas. Fomos até o baú e presenciamos algo bem assustador. O baú estava tremendo e se batendo contra a parede. E vindo dele algumas risadas e berros estranhos. E com medo, eu e a minha mãe corremos até a sala. Trancamos a porta do porão e ela chamou o tal médium que ela conhecia, que chegou horas depois. E logo após entrar em nossa sala, ele começou a conversar com a minha mãe e comigo. E nós relatamos a ele tudo o que estava acontecendo. Bem, ele acabou indo para o porão
e voltou com um baú em seus braços. Ele nos perguntou se algum de nós estávamos a cultuar gnomos, e dissemos que não, e que só o meu falecido tio que cultuava. E aquele baú teria vindo inclusive dele. Então, o médium disse que diversos espíritos elementais revoltados estavam andando pelo nosso porão. E que ele, o médium, estava ali para expulsá-los. Então, aquele homem pegou o baú e seguiu pela nossa porta dizendo: "Amiguinhos, vos levarei a um lugar magnífico." E assim, ele saiu pela porta e nunca mais o vimos. Ainda bem que após tudo isso, nunca mais presenciamos coisas do tipo. Bem, o que havia dentro daquele baú, acho que nunca saberei. Boa noite. Olá, boa noite, Elite Oculta e a todos do canal. Eu me chamo Marcelo, tenho 18 anos e o que vim lhes relatar é algo que eu ainda tenho marcas de um trauma que eu levo comigo há muito tempo. Bem, para melhor compreensão do relato, eu vou contar um pouco dos fatos que me levaram a jogar o tabuleiro Ouija. Bem, antes de começar, eu agradeço por estar lendo este relato, pois eu nunca contei a outras pessoas. E a vocês ouvintes, eu só tenho um aviso importante. Busquem conhecimento antes de fazer algo que você nunca fez. Bem, vamos ao relato. Tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade. Nessa época, eu ainda era uma criança muito tímida e calada, e não gostava muito de se aproximar das pessoas por causa de traumas sofridos pelo bullying por parte dos colegas a vida inteira. Bem, eu já ouvia os meus colegas falando coisa do tipo: "Não gostamos de gente gorda em nosso grupo. E você parece um vampiro de tão pálido que é." Bem, isso mudou a partir de uns meses depois, quando eu conheci 2 amigos que aqui os chamarei de Bia e Lucas. Nós viramos amigos durante a catequese e nunca mais nos separamos. Até que um dia, a Bia ouviu boatos entre os colegas de turma da igreja que todos estavam jogando tabuleiro Ouija. E nós nunca tínhamos ouvido falar neste jogo. Mas eles diziam que era divertido. E nós podíamos conversar com alguém que já morreu, falar com espíritos e essas coisas do tipo. Bem, nós que éramos crianças inocentes, que ainda não conhecíamos o perigo desse jogo, pensamos que poderíamos falar com os nossos entes queridos que já haviam falecido há anos atrás. Então, combinamos de fazer o jogo depois da igreja na minha casa, pois os meus pais não estavam lá porque eles nunca chegavam antes das 10 horas da noite. Chegamos e pegamos uma folha e começamos a fazer as letras, números e as palavras sim e não. Pegamos um copo, como foi dito pelos nossos colegas. Bem, não sabíamos as regras do jogo. E só nos disseram que podíamos fazer várias perguntas ao espírito. E quando terminasse, teríamos que dizer adeus. Assim o fizemos e começamos acendendo as velas. E depois fizemos as seguintes perguntas: "Tem alguém aqui com nós?" Então
não aconteceu nada. Mas daí eu fiz a seguinte pergunta: Tio Marcos, o senhor está aqui? Esse meu tio havia falecido meses antes de eu nascer. E de repente, o copo se deslocou para o não. E então perguntamos de novo: quem está aqui com nós? Se revele. E em seguida, o copo foi formando a seguinte palavra, que ali dizia morte. E nessa hora, assustados, perguntamos: você é um espírito do bem ou do mal? E o copo foi se deslocando para as letras e formou a palavra do mal. Nessa hora, a Bia tirou os dedos do tabuleiro, pois ela estava muito assustada. E de repente, as velas que havíamos colocado em volta do tabuleiro começaram a serem apagadas uma por uma, sendo que não seria possível ser o vento, porque nós trancamos toda a casa após chegarmos. E segundos depois, a Bia começa a se tremer toda, tendo convulsões. Os seus olhos foram ficando totalmente esbranquiçados, e ela começou a rir descontroladamente, e com uma voz meio que demoníaca, ela disse: vocês me deixaram entrar em sua casa, agora vamos nos divertir. Nessa hora, eu e o Lucas corremos para o meu quarto, que ficava ao lado da sala. Trancamos a porta do quarto e ficamos chorando sem saber o que estava acontecendo. Mas de repente, a Bia bate na porta com uma voz como se estivesse possuída. E ela disse: vocês não vão sair para nos divertirmos? Se vocês não forem sair, eu irei matá-los. Não sei ao certo de quanto tempo se passou, mas seria impossível a porta ser derrubada, por causa que tinha 2 ajustes que ficavam dando suporte à porta, para caso de algum ladrão fosse arrombá-la. Bem, eu não sei como tive a ideia estúpida de jogar água benta que guardava sempre comigo em minha mochila. Joguei a água benta pela porta e depois de um tempo tudo ficou calmo. Eu fui abrindo devagar a porta e não vi a Bia. E quando virei, eu a vi tentando me matar com uma faca de cozinha. Joguei o resto de água benta nela. Então, ela começou a dar um grito muito forte que fez com que os nossos ouvidos ficassem quase sangrando. O Lucas conseguiu derrubá-la. Aproveitou para pegar o tabuleiro e terminamos dizendo as seguintes palavras: adeus, por favor, saia da nossa amiga e nunca mais volte. Depois disso, a Bia foi voltando ao normal. E então, os meus amigos foram embora para as suas casas e eu nunca mais os vi. Semanas depois, eu tive a trágica notícia que a Bia havia sido encontrada morta misteriosamente em seu quarto e com um símbolo estranho em seu corpo que fazia menção ao bode preto e vários outros símbolos satânicos. Depois daquele dia, eu nunca mais vi o Lucas. Ele e sua família se mudaram e ninguém nunca mais os viram. Outro fato que aconteceu comigo foi quando eu já tinha 10 anos de idade. Bem, eu fiz o jogo sozinho, mas dessa vez eu tentei contato com a Bia para pedi-la perdão. Bem, eu não consegui contato com ela. E então, não aconteceu nada depois que eu joguei. Porém, eu comecei a ter sonhos estranhos. E 2 deles eu nunca mais esqueci. O primeiro foi com uma premonição.
onde uma amiga da minha tia que morava atrás da casa de praia dela iria ser amarrada e violentada pelo marido. E o mesmo depois colocava fogo em sua casa. O sonho se passava depois do carnaval. E nessa época não estávamos mais lá. Bem, e o pior de tudo é que isso aconteceu. Essa minha tia teve metade do seu corpo queimado pelas chamas. Porém, eu não contei este fato para ninguém, pois a minha família é do tipo que não acredita nessas histórias. O segundo sonho foi o mais estranho de todos, pois nele aparecia uma pessoa que ficava me perseguindo por todos os lados. Aparentemente era um moço que estava bem vestido, de terno, e ele, super educado, dizia para mim: "Olá, Marcelo, não se lembra de mim? Eu sou seu amigo desde os seus 5 anos de idade." Bem, eu não me recordava muito dele, mas já tive muitos amigos imaginários, e muitos deles eram reais. Eram pessoas que eu via desde criança, e eles sempre apareciam para mim sempre que eu ficava sozinho em casa. E alguns deles me fazem companhia até hoje. Bem, hoje eu sei que são espíritos dos mortos, mas um fato estranho que acontecia quando eu sonhava com esse amigo: eu sempre sentia que alguém sentava em minha cama ou puxava o meu pé. O meu corpo ficava paralisado e sempre aparecia uma figura negra que ficava rindo em cima do teto do meu quarto. O estranho era que o ser parecia que queria algo, e isso acontecia quase todas as noites. E só acabava quando os meus pais entravam no quarto e acendiam a luz. Bem, algum tempo depois no sonho, esse amigo revelou a sua identidade. E para minha surpresa, ele era o próprio diabo. Ele tinha grandes chifres e os seus olhos eram vermelhos. A sua pele passou de uma pele branca para um tom avermelhado e apresentava pés de bode, e a sua voz suave e delicada passou para um tom sinistro e macabro que dizia o seguinte: "Você agora se lembra do jogo que você e os seus amigos fizeram? Eu vou te levar para o inferno, assim como fiz com a sua amiga. E depois eu vou atrás do seu outro amigo." Nessa hora eu tentei acordar, ou pelo menos me mexer, porém sem sucesso, e eu só consegui me livrar dele e voltar a me mexer com uma oração que a minha mãe sempre me falava, que a minha avó a ensinou. E depois disso eu consegui finalmente me mexer, mas graças a Deus aquilo foi embora e nunca mais me perturbou. O último fato que irei relatar aconteceu quando eu tinha 14 anos. Coisas estranhas aconteciam em casa, como objetos mudarem para posições e lugares diferentes de onde ficavam originalmente. Meus pais já presenciaram móveis caindo sozinho e se quebrando diante deles. Os meus bonecos sempre ficavam de cabeça para baixo e quase sempre o terço ou a Bíblia estava no chão. E quando eu chegava do colégio, os móveis estavam caídos e revirados, e mesmo com a casa estando trancada a 7 chaves. Nesta época, a minha avó me aconselhou a ter gatos em casa, porque, segundo ela, a minha bisavó dizia que ter gatos em casa atraía sorte e fazia com que os espíritos ruins fossem embora e nunca mais retornassem. Bem, assim os meus pais fizeram,
Hoje eu crio 8 gatos e digo que eles trouxeram sorte à nossa casa. E desde então, tudo ficou tranquilo e nada mais de sobrenatural aconteceu comigo. Uma última coisa que eu esqueci de mencionar é que os acontecimentos do tabuleiro aconteceram em época de quaresma, assim como os sonhos. E eu só tenho a dizer o seguinte: nunca, jamais brinquem com aquilo que vocês não têm conhecimento, que possa lhe trazer perigo. E nunca brinquem com esses espíritos errantes, pois eu me arrependo amargamente de ter jogado o tabuleiro Ouija. E tudo o que relatei aqui foi causado pelo maldito tabuleiro. E que isso sirva de lição àqueles que não sabem do perigo do Ouija. Boa noite.